Da noite para o dia, a cloroquina, que é usada principalmente no tratamento contra a malária e algumas doenças reumatológicas, se tornou a salvação do povo brasileiro para combater o avanço da pandemia de Covid-19, de acordo com o presidente Jair Bolsonaro. E como Bolsonaro e seu governo não apresentaram nenhum estudo que confirmasse a eficácia da medicação, nós resolvemos fazer um compilado com estudos que tentam descobrir até que ponto a cloroquina pode ser usada contra o coronavírus e também quais efeitos colaterais podem surgir com o uso da substância. Solta a vinheta, mas você segue comigo. O primeiro começa com o professor de grandes proporções. O que se sabe até agora sobre o uso da cloroquina no tratamento de pessoas com coronavírus? Essa pergunta tem feito parte de discussões científicas e até políticas desde que o presidente norte-americano Donald Trump anunciou a droga como possível solução para a pandemia. Anúncio este que o presidente Jair Bolsonaro tornou praticamente como seu. Passou a usá-lo como tábua de salvação para justificar a volta dos brasileiros à vida normal depois da quarentena. Porém, os discursos inflamados de Trump e Bolsonaro não possuem embasamento científico adequado e se sustentam apenas em estudos preliminares. No Brasil, a cloroquina, que é usada de forma segura há anos contra a malária e algumas doenças reumatológicas, assim como a hidroxicloroquina, um derivado menos tóxico da droga, já tem sido administradas em caráter experimental em pacientes com quadros graves ou críticos de Covid-19 internados em UTI. As drogas são utilizadas como complementares aos outros suportes utilizados, como assistência ventilatória e medicações para os sintomas, como febre e mal-estar, sendo que o protocolo do Ministério da Saúde prevê 5 dias de tratamento. Ocorre que os efeitos colaterais do medicamento são extremamente sérios, especialmente para o coração, e o uso indiscriminado da cloroquina no combate ao novo coronavírus está ligado a casos de morte em alguns países e até mesmo no Brasil. Recentemente, o médico Gilmar Calazans Lima, de 55 anos, morreu em Ilhéus, no sul da Bahia, dias após ter tomado uma combinação de hidroxicloroquina e azitromicina, receitado por um médico do Hospital Regional Costa do Cacau. Já na Suécia, os efeitos adversos da medicação também levaram vários hospitais do país a suspender seu uso. De acordo com o jornal sueco Expressen, alguns pacientes que foram tratados com a droga tiveram como efeito colateral a redução da visão periférica. Para jogar luz sobre o tema, no meio de tanta desinformação e fake news espalhadas pelas redes, nós fizemos um compilado com os principais estudos dentre os mais de 80 que estão em andamento em todo o mundo neste exato momento em que você assiste esse vídeo. Na França, o cientista Didier Raoult, autor de livros sobre doenças infecciosas, vem comandando alguns estudos sobre a hidroxicloroquina no tratamento de Covid-19 causada pelo novo coronavírus. No mais recente deles, ele associou o uso da droga ao antibiótico azitromicina e concluiu que, administrada imediatamente após o diagnóstico, é um tratamento seguro e eficaz. Raoult chegou até a apresentar o resultado do estudo ao presidente francês Emmanuel Macron. Neste último estudo, 1.061 pacientes diagnosticados com o novo coronavírus receberam um tratamento proposto por pelo menos 3 dias. Desses, 973 zeraram a carga viral, segundo o pesquisador, e 5 pacientes com idade entre 74 e 95 anos morreram. Embora considerados promissores, os estudos dividem a comunidade científica, que vê com cautela a possível eficácia da droga e reforça a necessidade de uma análise mais aprofundada sobre os efeitos colaterais, como a arritmia cardíaca. Autoridades francesas dizem que mesmo que alguns pacientes tenham apresentado melhora após o tratamento com cloroquina e hidroxicloroquina nos hospitais do país, ainda faltam resultados significativos em termos estatísticos. Vale lembrar que as substâncias propostas pelo tratamento do cientista francês Didier Raoult foram exatamente a mesma combinação de medicamentos usada pelo médico Gilmar Calazans Lima, que morreu em Ilhéus, na Bahia. Já no Brasil, o primeiro estudo clínico sobre a eficácia e a segurança de hidroxicloroquina
nomeado de Coalizão Covid Brasil, envolve a participação de 40 a 60 hospitais de todo o país. Os testes, que vão envolver 1.300 pacientes internados com menor ou maior gravidade da doença, já começaram no final de março e terão os resultados conhecidos em 3 meses. O trabalho será dividido em 3 pesquisas. 2 delas envolvem a avaliação de azitromicina e hidroxicloroquina em pacientes hospitalizados com a doença do grau leve ao moderado, e a outra em pacientes em estado grave. Paralelo a isso, uma pesquisa realizada em Manaus, com o financiamento pelo governo do estado do Amazonas e da Pharmanguinhos, que avaliava a eficácia da cloroquina contra o novo coronavírus, observou uma toxicidade muito alta em doses maiores da medicação, o que causava quadros severos de arritmia ou batimentos cardíacos irregulares nos pacientes. O estudo teve que ser suspenso após 11 pacientes morrerem. No Reino Unido, pesquisadores da Universidade de Oxford e Birmingham se mostraram bastante preocupados com os efeitos colaterais da cloroquina. Em um artigo publicado no The British Medical Journal, que é referência mundial em publicações científicas, os pesquisadores disseram que a administração da substância em pacientes com Covid-19 pode ser prejudicial e potencialmente fatais aos pacientes. O amplo uso da hidroxicloroquina expõe alguns pacientes a danos raros, mas potencialmente fatais, incluindo reações adversas cutâneas graves, insuficiência hepática fulminante e arritmias ventriculares, principalmente quando prescritas com azitromicina. Já nos Estados Unidos, país com a maior concentração de contaminados e mortos por coronavírus, o uso de hidroxicloroquina e azitromicina para tratamento da Covid-19 foi contraindicado pelo Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas. De acordo com o documento divulgado pela instituição, a recomendação foi elaborada por um painel de especialistas com representantes de pelo menos 3 entidades, como agências governamentais e associações médicas americanas. Em outro estudo que foi submetido ao New England Journal of Medicine, mas que ainda não foi revisado por outros cientistas, a constatação é de que houve mais mortes dentre os pacientes com coronavírus que receberam hidroxicloroquina durante o tratamento do que com aqueles que receberam um tratamento padrão e não tiveram contato com o medicamento. A pesquisa contou com 368 pacientes e a maior amostra até agora do uso da hidroxicloroquina com ou sem o uso do antibiótico azitromicina. E agora eu gostaria de saber o que você pensa sobre o uso da cloroquina no tratamento contra o coronavírus. Deixa sua opinião aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um gostei e também de assinar o nosso canal para saber dos nossos próximos conteúdos aqui no YouTube. Para saber mais sobre esse assunto e muitos outros, não deixe de acompanhar as redes sociais e o portal da Catraca Livre. Esse vídeo fica por aqui e a gente se vê em breve em mais um Giro Catraca Livre. Até mais! Isso é poder. Lazer, cultura, Diversidade. Aprendizado. Bem-estar. diversão, protagonismo. Economia. Com causa.